Olá pessoal, eu sou Lara Marinho e esse é o Clube do Livro. Se inscreve no canal, deixa seu like e bora para mais um encontro do clube? Olá, pessoal! Ou como diria o Felipe Durante, ni hao, seus caras. Vamos para a parte 3 aqui da nossa análise sobre o livro do Elias Jabbour, que, na verdade, como eu falei exaustivamente para vocês, a gente vai analisar a parte 2 do livro dele, porque o livro é dividido em duas partes. A primeira parte é aquele apanhado teórico geral, e a segunda parte é bem prática, e realmente, eu sabia que era prática, mas fiquei surpresa, porque ele não vai ficar fazendo defesa teórica mais do a China é socialista, a China não é socialista, a China é um país de orientação ao socialismo, enfim, isso tudo ele já falou no primeiro vídeo e sim, essa é a perspectiva dele, né, que a China é um país que tem uma orientação socialista. E aqui no segundo vídeo, na segunda parte do livro, ele vai falar sobre como a China se organiza economicamente. Então, eu achei particularmente, eu já tinha falado, né? Ali até o meio do livro eu já tava assim, nossa, eu tô achando esse livro um pouco complicado, porque ele é um livro pequeno, na minha opinião, né? Relativamente pequeno, ele tem menos de 300 páginas e ele é muito denso, ele tem muito conteúdo, tanto teórico, metade dessas páginas são de teoria e a outra metade é de economia. Então, pelo menos para mim, que sou da história e faço direito, fugiu um pouco da minha realidade, do que eu tô acostumada a ler. Mas vamos lá, né? Nessa segunda parte, ele vai falar sobre a economia na China. Como que a economia se estrutura, como que a China fez para ela ser o que ela é hoje, como que ela passou de uma China bem agrária, de um comércio mais rural, um comércio mais local, para se tornar essa grande potência mundial que ela é hoje. E aí, sobre o crescimento chinês, o que acontece? Ele vai comparar vários padrões de crescimento que a China teve. O primeiro que ele compara é a renda per capita, que era muito baixa. Em 1980 era US$ 250, mas em 2018 essa renda pulou para quase US$ 9.000, né, per capita. Então, a China teve um crescimento exponencial em pouco tempo aí, né? Desde 2013, a China é o país com maior valor, é, com maior volume de comércio exterior do mundo. E realmente, aqui no Brasil, a gente sabe que a China já é o maior parceiro comercial do Brasil e em vários países a China já é o maior parceiro comercial desses países na Ásia, na África, principalmente no sul do mundo, né? Além disso, a China fugiu, isso aqui é uma coisa importantíssima, né? Ela fugiu do endividamento externo. Nessa época, gente, a partir da década de 80, foi o boom do neoliberalismo e muitos países, inclusive o Brasil, fizeram pactos e alianças com o mercado mundial, com, com grandes bancos mundiais. Bancos esses que são controlados pelos países do norte global, né, os Estados Unidos e a Europa. E quando a gente fazia esses acordos, esses empréstimos e tudo mais, a gente acabava assinando vários termos que faziam com que na prática esse país se tornasse um país neoliberal, de Estado mínimo, onde esses outros países do norte global poderiam atuar livremente. O Brasil fez isso com o FHC, fez isso com o Collor, então nesse período aí da década de 80, né, início da década de 90, o Brasil estava passando por esse aumento da dívida externa exponencial. E a China, nesse mesmo período, ela conseguiu não fazer isso, porque ela não pegou muito empréstimo no fora da China, né, empréstimo estrangeiro, e ela investiu ali localmente na criação de bancos estatais locais. E aí, por causa disso, ela só teve déficit externo em 3 anos, desde a década de 80 até hoje. Então, assim, pra gente, que é um país extremamente endividado, que tem todas essas questões de. Oh, perdão. Que tem todas essas questões relacionadas à dívida externa e toda essa pressão dos países externos em relação a isso, é uma loucura imaginar viver em um país em que não existe dívida externa, como acontece na China. Então,
Isso fez com que a China conseguisse ter uma soberania monetária e política, criando bancos estatais e bastante investimento interno que ficava ali dentro mesmo para a criação de um mercado e um comércio interno muito forte. A China não cometeu o erro de tentar crescer com poupança externa. Assim, evitou que a taxa de câmbio se apreciasse e as empresas nacionais perdessem a competitividade. Isso aqui é a fala do próprio Elias Jabbour, né? O Brasil, ele passou por um processo inverso. O Brasil cresceu com a poupança externa, o que fez com que as empresas externas pudessem vir para o Brasil, competir com as nossas, e a gente não conseguia fazer essa competição. Então, muitas empresas do Brasil que existiam deixaram de existir. O Brasil já teve empresa até de carro, né? Que, enfim, nós tínhamos carros brasileiros. Hoje em dia a gente não tem nada disso porque a gente não consegue competir dentro do nosso próprio país com o mercado externo que atua aqui muito forte e com essa dívida que a gente tem para com esse mercado externo. E a China não passou por esse processo. Quais foram as medidas adotadas? E aqui eu fiz um resumo de tudo que o Elias Jabbour falou nessa parte econômica, desse crescimento econômico. As medidas adotadas foram substituição de importações e empuxo de exportações. Então, importar menos, começar a produzir mais nacionalmente as coisas e, a partir dessa produção nacional, começar a exportar. Então, fazer o processo inverso. Ao invés de exportar as coisas, eles começaram a produzir internamente. Essa produção cresceu tanto que ela vai extrapolar e vai sair para o mundo, né? Made in China. Quem nunca viu, quem nunca leu alguma coisa escrito Made in China. E nessa época a China começou a produzir de tudo, né? A partir da década de 80, que é a partir do período aqui que vai ser analisado. Produzir desde bugiganga até começar a produzir pequenas tecnologias. Quando a gente pensava assim na China antes, eu lembro quando eu era criança, a gente comprava muito produtinhos eletrônicos chineses, mas eram produtinhos, brinquedinhos, carrinho de controle remoto, um cachorrinho que conseguia andar, enfim, brinquedinhos que já tinham ali uma tecnologia embutida, só que eram extremamente baratos, então eles conseguiam vender no mercado mundial. Além disso, eles estimularam a economia através da intervenção estatal muito forte em dois momentos, de 1999 e o momento em 2008. Quase 600 bilhões de reais do PIB foi para a economia. E aí, a partir disso, eles construíram muitas coisas, inclusive linhas de trens, metrô, estradas, em pouquíssimos anos. Então, hoje em dia, a China é um país extremamente grande, né? Um país gigantesco e extremamente integrado, com muito trem, muito metrô, muita estrada, muitas formas de locomoção, tanto de pessoas quanto de mercadorias. Além disso, o sistema financeiro público é voltado para o investimento de longo prazo. Então, eles fazem planejamentos a longo prazo com o sistema financeiro. Eles têm 4 grandes bancos estatais e inúmeros bancos nacionais regionais. É como se aqui, por exemplo, é como se em Goiás a gente tivesse um banco de Goiás, na Bahia tivesse o Banco da Bahia, em Sergipe tivesse o Banco do Sergipe, mas ao mesmo tempo nós tivéssemos vários bancos grandes, nacionais, como a gente tem 2 bancos, né? Mas lá eles têm vários. E além desses bancos, eles têm bancos voltados para áreas específicas, como agricultura, construção civil, infraestrutura e financiamento de exportações. Todos esses bancos públicos, né? Então, o grande sistema financeiro é público, estatal. Sobre a questão agrária, a gente sabe que a China ela passou por uma reforma agrária em 1948, se não me engano. Filipe Durante me corrija aí. E aí, o que acontece? Como que é a questão agrária hoje na China? As terras, elas são estatais, os camponeses, eles têm a concessão do direito de propriedade. E busca-se melhorar a qualidade de vida no campo através da implementação de centros de medicina corporativa. Então, eles, para evitar, inclusive lá tem medidas para evitar êxodo rural. E muita gente até critica, né? Os liberais criticam a China por ser um país onde a migração interna é muito difícil,
mas porque eles evitam esses booms das cidades que causam problemas sociais muito grandes, né? Quando as cidades crescem muito, muitas pessoas saindo do campo. Então, para isso, para fazer com que a vida no campo seja viável, criou-se toda uma estrutura para que o campo seja um local agradável de viver, para que o campo se modernize nesse sentido de a pessoa não ficar presa no campo sem ter acesso à educação, acesso à medicina. E aí lá eles tinham, né, em 2013, 38 mil centros de medicina cooperativa nas áreas rurais da China. E o trabalho agrário é basicamente voltado para o trabalho agrário em cooperativas, voltadas para a grande produção destinada ao mercado, né? No início, existia mais um trabalho mais artesanal, no início da Revolução Chinesa, da Reforma Agrária, mas cada vez mais a produção de alimentos na China, ela tem se voltado para cooperativas que vão produzir em larga escala, produção para cidades e tal. Então, a questão agrária na China tem mudado. Com o tempo, começaram a surgir empresas capitalistas na zona rural da China, chamadas cabeças de dragão, que concentram cooperativas. 40% das cooperativas de agricultura são já empresas capitalistas. Então, fica aí a questão, né? Além disso, a China investe muito em subsídio para a agricultura estatal. Existem 25 mil cooperativas estatais, com 21 milhões de famílias trabalhando com subsídio, com todo um amparo para que toda essa massa de pessoas, toda essa quantidade gigantesca de cooperativas possa existir e trabalhar, né? Por mais que a gente tenha críticas à China, eu não consigo imaginar isso aqui no Brasil. Quer dizer, eu imagino muito bem, porque isso é o que a proposta de reforma agrária no Brasil pede, né? São tantas pessoas que são sem terra, que são trabalhadores do campo, que são boia-frias, enfim, que são pessoas que trabalham no campo, mas de maneira muitas vezes até análoga à escravidão, ganhando muito pouco, sem condições de vida e trabalho dignas. E o que essas pessoas muitas vezes reivindicam é que seja feito cooperativas no campo, que as terras sejam divididas, redistribuídas e que formem essas cooperativas que poderiam abarcar toda essa mão de obra para a produção de alimentos, né? O resultado disso na China foi a erradicação da fome e da pobreza extrema em 2020. Certamente, aqui citando Elias, certamente o fim da pobreza extrema em um país ainda com uma grande população rural e o incremento de um estado de bem-estar social com características chinesas são um importante contraponto à tendência de amplos ataques aos direitos sociais e trabalhistas no mundo capitalista. Então, é uma conquista que a China tenha conseguido erradicar a fome e a extrema pobreza em um país que já foi colonizado, um país que passou por todos os processos que passou, né, para chegar onde está hoje, e ainda assim conseguir fazer isso dando dignidade para a população rural. Então, esse é um ponto muito interessante. Eu me interesso muito pela questão rural, tanto da China quanto do Brasil, né? Quando eu vejo, eu fico assim, meu Deus, é o mínimo e é o que a gente está pedindo aqui pro Brasil. E agora, vamos falar sobre as vilas que surgiram de empresas rurais na China. Elas não existem mais tanto, mas elas vão evoluir para algo que é o que a gente vai explicar agorinha, que são as Township and Village Enterprises. Eu não sei por que está em inglês, mas é assim que o Elias Jabbour escreveu, então é assim que eu tô falando. As TVEs surgiram através da ideia de formação de comunas e brigadas de produção que visavam a autossuficiência das regiões chinesas durante a Revolução Cultural. Então, gente, durante a Revolução ali socialista que estava rolando na China, eles tinham muito medo de invasões. Eles estavam sendo alvo de todo o imperialismo, não só japonês, como da Inglaterra, os Estados Unidos depois. Então, eles criaram comunas e brigadas rurais que visavam produzir
o básico de todos os alimentos necessários para a população. E essas comunas, elas viraram as Townships and Village Enterprise, que elas começaram a produzir não só alimento, mas também produção de roupa, produção de contemplo eletrônicos, e foi crescendo muito, foi escalonando muito. Cada comuna teria que implementar tudo o que fosse necessário para garantir sua autossuficiência em estado de guerra. E aí, uma citação aqui do Elias direto, hein? A propriedade está no nível da comunidade. Não há proprietários de ações individuais e não se pode comprar ou vender ações. Agregados familiares que migrassem para trabalhar no setor urbano e deixassem de cumprir a responsabilidade familiar nas townships, né, perderiam qualquer direito de pertencer ao município. Isso restringia a mobilidade rural para as cidades. Os lucros permaneciam na comunidade para 1. Serem reinvestidos nas TVEs e 2. Serem alocados no bem-estar social da comunidade, em escolas, moradias, parque e apoio à renda para os menos favorecidos. Isso fez com que a China conseguisse crescer, se desenvolver em várias regiões, diferente de muitos países, igual a Argentina, que nós temos um grande centro urbano em Buenos Aires e o resto da Argentina é muito empobrecido nesse sentido de desenvolvimento. Não, a China, apesar de ser um país de dimensões continentais, é um país que conseguiu ter vários locais em que existe um certo nível de autossuficiência, em que as pessoas conseguem produzir alimento. Isso ajudou na erradicação da fome também, né? As TVEs são responsáveis por isso. Mas o que acontece? A pessoa, ela trabalhava naquela cidade, naquela vila, naquele local, e ela não podia mudar. Se ela mudasse, ela ia perder todos os benefícios dos lucros que eram repartidos naquelas TVEs. E é isso. Então, isso também fazia com que as pessoas não tivessem coragem de mudar, não quisessem mudar e não tivessem um êxodo rural muito grande. E esses lucros, eles eram repartidos também e alocados também no próprio desenvolvimento daquelas vilas mais afastadas, para que pudesse ter escolas, moradia de qualidade, parques e apoio à renda para as pessoas menos favorecidas e pessoas incapazes ali de trabalhar e tudo mais. As TVEs cresceram tanto que a sua orientação para o mercado voltou-se para o mercado externo. Então, o que aconteceu? Essas formações de trabalho, elas foram crescendo tanto que extrapolou a necessidade nacional e eles começaram a produzir para o mercado externo. A partir da produção, e olha só o tanto que foi se desenvolvendo, né? Uma coisa que começou na produção alimentar, migrou para a produção de chips, de micro-ondas, etc. São empresas não privadas que buscam competir no mercado externo, onde o metamodo de produção capitalista domina. Então, a gente está vendo exemplos de empresas que são cooperativas, que são organizações não privadas, onde o lucro é repartido de uma forma diferente, onde boa parte... imagina, gente, que você trabalha na Magazine Luiza, só que a Magazine Luiza não é privada. A forma como vai repartir o lucro não vai ser a forma como é repartido na nossa realidade, né? Que você é um vendedor, você ganha um salário mínimo, e aí você vende 20 mil, ganha uma comissão de R$300. Não é assim que o seu salário ia ser, né? Tanto que o PIB per capita da China cresceu de $250 para mais de 9 mil. Então, é como se você trabalhasse na Magazine e nessa lógica, e o lucro excedente vai para quem? Vai para a Magazine? Vai para a Luiza? Não, vai diretamente para o Estado investir ali, e não o Estado, a cúpula do partido, mas a própria cidade, né? É como se fosse, vamos supor, para a nossa prefeitura local poder pegar aquele excedente do que nós trabalhamos e criar um colégio, melhorar ali um CMEI, fazer alguma coisa assim voltada para a infraestrutura, para cultura, enfim. Então, essa é a forma que as TVEs funcionam, mais ou menos. E elas cresceram ao ponto de competir no mercado externo, apesar de não serem empresas capitalistas, elas são empresas não privadas que
competem no mercado externo, mas ao mesmo tempo elas não são empresas estatais por si só, porque elas são empresas em que elas são muito mais cooperativas locais do que estatais. Observação, triste, mas ela perdeu espaço aqui para não só para empresas privadas. Vou explicar outra coisa que fez com que as TVEs perdessem espaço. Mas, observação, as TVEs ultimamente, nos últimos anos, têm perdido espaço para empresas privadas, nacionais e estrangeiras, mas, sobretudo, para o grande setor estatal. Então, essa forma de organização, ela vai acabar na competição ali interna, ela vai começar a perder espaço para empresas privadas e estrangeiras, mas muito mais, sobretudo, para o grande setor estatal. E aí a gente vai falar sobre esses grandes conglomerados que vão surgir e que vão aglutinar essas TVEs, que são os grandes conglomerados de empresas estatais. A criação desses grandes conglomerados fazia parte do nono plano quinquenal de 1996 a 2000, concentrando-se em setores estratégicos e nos setores de tecnologia de ponta. Então, as partes que mais viraram centros conglomerados de empresas estatais foram esses setores que eles selecionaram que seria interessante virar. Boa parte das TVEs se aglutinaram em grandes conglomerados de empresas estatais. E quem administra esses grandes conglomerados de empresas estatais é um órgão estatal chamado SASAC, que mais pra frente a gente vai falar dele, que já é aqui. A SASAC é a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos do Estado. Graças à SASAC, a centralização de recursos e empresas permitiu ao governo central uma maior capacidade de atingir objetivos estratégicos e executar grandes projetos industriais. Então, é como se a Magazine Luiza, que antes era governada pela cidade que eu moro, passasse a fazer parte de um plano nacional. E aí, ela se aglutinasse com outras, ela continua existindo, mas não é mais uma cooperativa local, ela passa a ser uma cooperativa nacional, por assim dizer, estatal. No final de 2003, a SASAC era responsável por 196 conglomerados de holding com várias subsidiárias. 34.280 empresas industriais pertencentes e controladas pelo Estado se tornaram esse grande conglomerado, né? As principais petrolíferas estão nas mãos da SASAC, então, petróleo nacional lá, nada de petróleo privatizado. E são 3 empresas petrolíferas. Também nós temos lá 3 companhias aéreas, que são companhias aéreas estatais, que são organizadas, governadas, administradas pela SASAC. E 3 empresas de telecomunicação da China. As 3 empresas também são coordenadas por esse mesmo conglomerado de empresas. E a partir disso, a China, ela deu um boom gigantesco por causa dessa economia planificada, planejada, que fez com que ela crescesse demais. E aí, olha que interessante, gente. O primeiro diretor da comissão da SASAC, lá quando surgiu em 2003, tomou como base para o crescimento a lista da Forbes Fortune 500. Eles pegaram a lista da Forbes e falaram, a gente vai aparecer nessa coisa. Nesse ano, né, em 2003, apenas 6 grandes conglomerados de empresas apareceram na lista. Mas em 2016, apareceram 50. Em 2019, apareceram 121. Então, das 500 empresas, 121 era só de grandes conglomerados estatais, de empresas estatais chinesas. Nesse ano, a China ultrapassou a quantidade de empresas estadunidenses da lista. Então, os Estados Unidos, com as suas empresas privadas, que não tem nenhuma relação assim com a população dos Estados Unidos de fato, tinha uma quantidade de empresas na lista e era muito grande. Muitas empresas da lista da Forbes Fortune eram empresas estadunidenses. Esse ano, a China ultrapassou a quantidade de empresas estadunidenses da lista, o que também foi
algo muito comentado, porque fica aquela coisa assim de, a China tá passando dos Estados Unidos, uma coisa meio factual, né? O que é só uma especulação começa a ser, será que é verdade? Será que realmente está ultrapassando? E eu acho que isso também ajuda a gente a quebrar um pouco esse misticismo de que empresas estatais não funcionam, de que empresas estatais não são bem administradas, porque é um misticismo neoliberal que a gente acabou aprendendo, que aqui no Brasil, né, as pessoas falam muito, que quando eu digo a gente, assim, a população mesmo brasileira, a gente fala muito que que o Estado não sabe, gerenciar, que o Estado não sabe administrar uma empresa. Mas olha só, né, gente, mais de 121 empresas da China, de grandes conglomerados de empresas. Então, cada conglomerado são várias empresas, é uma cadeia de empresa, está na lista da Forbes Fortune. E é isso, né? Então, a prova de que o Estado ele pode sim administrar bem, se ele dependendo da forma como o Estado é feito, sabe? Qual que é a finalidade do Estado, para que ele está. Para que ele existe? Ele existe para ser um Estado burguês, que vai atender às demandas burguesas? Porque se ele existe para ser um Estado burguês, realmente as empresas estatais elas não têm sentido, porque o Estado ele vai pegar toda a sua energia e vai para as empresas privadas, vai para a burguesia. Agora, se ele existe para ser um grande administrador nacional de empresas estatais, nacionais, aí vai funcionar e vai dar certo. E outra coisa que eu fico pensando é a quantidade de empregos, né, que isso gera. Eu não sei vocês, mas sempre que alguém me fala que é funcionário público, eu fico assim, nossa, que bom, porque essa pessoa ela tem um mínimo de estabilidade, né? E olha só, imagina você trabalhar em uma empresa e ter tantas opções de empresas para você trabalhar, que são todas empresas públicas. Por mais que na China a escala de trabalho possa ser muito, muito exaustiva, né? Várias empresas na China deve ser muito mais. Nossa, assim, deve ser outra coisa. Você trabalhar em um local que você sabe que você não vai sofrer a mesma coisa que você sofreria se você fosse uma pessoa trabalhando ali no mercado capitalista, com todas as questões que o mercado capitalista traz, né? Uma questão também é que a China não tem esse exército de mão de obra igual existe nos países capitalistas, porque eles usam a mão de obra chinesa para produção, para trabalhar. Eles não têm esse interesse em criar um exército de mão de obra. Então, deve ser uma coisa assim, uma paz mental muito grande, né? E aí, por fim, paralelo a isso, a China lançou um projeto chamado, eu achei muito engraçado, inclusive, Made in China 2025, em 2015. Então, há 10 anos atrás, eles lançaram esse projeto. Outra coisa interessante, olha só como a economia ela é pensada a longo prazo. Aqui no Brasil, troca de governo, troca de projeto. A gente não tem um pensamento assim a longo prazo, sabe? Um projeto de nação. E aí, esse projeto, lançado lá em 2015, ele lançou uma nova corrida tecnológica. Investimentos por volta de 8% do PIB nacional foram para as áreas de economia energética, proteção ambiental, robótica, biotecnologia, 5G e veículos elétricos. E aqui eu queria fazer um adendo para a questão da proteção ambiental, né? O tanto que para nós que vivemos em um capitalismo dependente, em um estado capitalista, a gente não tem projetos reais que se preocupem com a questão da proteção ambiental. A China, ela passou por um processo de muita degradação ambiental. Eu até comentei nos outros vídeos, né, que o preço ambiental foi muito grande para esse crescimento que a China passou, porque ela é uma economia de mercado, então ela é uma economia voltada para a produção, para a superprodução de mercadorias, o que tem um custo muito grande ambiental. Mas de uns tempos para cá, a China tem começado a fazer todo um processo de tentativa de proteção ambiental, seja reflorestando áreas que estavam desertificadas, seja melhorando a qualidade do ar, enfim, melhorando a qualidade das águas, melhorando a arborização das cidades, que eu citei aqui o Felipe Durante 2 vezes, né? Direto eu fico vendo os vídeos dele e aí eu fico assim, nossa, essa cidade ela é tão arborizada. E a cidade que eu moro, que já foi conhecida como a cidade mais arborizada do Brasil, hoje em dia ela é muito devastada, assim. A região que eu moro, por ser uma região plana, é uma região que se devastou muito, assim,
o meio ambiente. A gente teve um avanço da fronteira agrícola também da década de 80, a fatídica década de 80, que foi a década em que o neoliberalismo começou a chegar aqui no Brasil, pra cá, gigantesca. E eu fico pensando nisso, tipo, nossa, que saudade, né, de verde, de natureza, e essa é uma questão que me pegou muito, né, que bom que eles estão nessa caminhada, bom pra eles, e vamos ver o que a gente faz aqui, né, gente, pelo amor de Deus. E aí, enfim, esse investimento foi para a economia energética, foi para a robótica, para a biotecnologia, para a criação de 5G, de veículos elétricos. E hoje, 10 anos depois, a gente vê que teve realmente um resultado, gente. Veículo elétrico na China, BYD, né? Nossa, ultimamente, todo lugar que eu vou, eu vejo um BYD. 5G já é um fato, né? A robótica na China também é incrível, uma criação de robôs. Então, eles conseguiram ter uma meta e eles conseguiram alcançar essa meta em 10 anos. Então, já é de se pensar, nossa, acho que o Partido Comunista Chinês ele é muito organizado. A gente pode até discordar que a China seja um socialismo, um ideal de socialismo, tem esses seus problemas, mas eles têm metas, eles cumprem essas metas e isso é incrível. Mas assim, graças a isso, uma nova Guerra Fria está acontecendo exatamente agora, né? A China e os seus grandes conglomerados de empresas estatais são o mais novo alvo do imperialismo estadunidense, seja nas taxações, seja nessa guerra comercial, nesse desespero do Trump, nesse chororô, porque é um fato que a China cresceu e a China passou os Estados Unidos em todos os sentidos, tanto na política externa, na economia externa, quanto na política, economia e qualidade de vida interna do país. Muitas pessoas, eu estava até vendo um vídeo também no YouTube do Luigi, que ele estava mostrando um cara que ele é um milionário aqui, ele tem uns 6 milhões de reais, um brasileiro, que antes ele era liberal, ele já passou pela sua fase anarcocapitalista quando jovem, e que hoje em dia ele percebe que o neoliberalismo não funciona. E aí, quando ele vai explicar, ele usa muito a China de exemplo. E eu fiquei pensando assim, nossa, olha o tanto que o soft power da China já está funcionando, né? Até pessoas que são extremamente ricas e que são ligadas a... que banharam-se nas águas do neoliberalismo, dessa ideologia, elas estão olhando para a China e elas não estão conseguindo negar que aquilo ali está funcionando muito mais. Elas olham para os Estados Unidos, veem todas as pessoas em situação de rua, veem todo o caos social, toda a insatisfação, toda a violência policial, toda a revolta da população, a questão da inflação que está tendo lá, graças também às tarifas, né? Enfim, e percebe que esse modelo aí ele não está funcionando, ele não funciona, nunca funcionou na política externa e não está funcionando agora também na política interna. Enquanto que a China, ela é um exemplo, sabe? Ainda que a gente possa pensar, não, para o Brasil, vamos fazer diferente e tal, a gente pode pegar a China como exemplo em várias questões para fazer um planejamento do que seria interessante para o Brasil. Então, ela não deixa de ser um exemplo, ainda que você acredite que a China é capitalista, nananã, não dá para dizer que não há pontos ali interessantes, que são exemplos pra gente, que a gente pode usar. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, até o próximo livro, que vai ser da Ellen Wood. Vai ser outro assunto que eu gosto muito, que é eu vou falar sobre um livro que faz uma crítica ao pós-modernismo. Então, é outro assunto, assim, legal. Mas é isso. Até lá.